Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia con voi. E con il tuo spirito. Temos assim o início da audiência geral desta quarta-feira, 16 de dezembro, com o Papa Francisco na Biblioteca do Palácio Apostólico. Saudamos nossos amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, e as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. A nossa saudação a todos. A audiência geral tem início, como sempre, com a leitura de um texto bíblico. O texto que nos é proposto neste encontro, nesta audiência geral, é da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour Assim moi. temos a leitura do mesmo texto bíblico, depois do italiano, neste momento em francês, depois teremos em inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Priez donc, afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Pray in the Spirit at all times, Neste momento, in em every inglês. prayer and supplication. To that end, keep alert and always persevere in supplication for all the saints. Pray also for me, so that when I speak, a message may be given to me to make known with boldness the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it boldly as I must speak. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet Neste jederzeit im momento, a Geist. leitura do Seid texto wachsam, hart aus da Epístola und de São bittet Paulo aos für alle Efésios Heiligen. em alemão. Auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Als dessen Gesandter bin ich in Ketten, damit ich in ihm freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. E agora em espanhol. Orad en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tened vigilias en que oréis con constancia por todo el pueblo santo. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el secreto designio contenido en el Evangelio, del que soy embajador en cadenas. Pedid que tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. E agora em português, com Monsenhor Bruno Lins. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai
intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى Neste momento, em árabe. أيها الإخوة، أقيموا كل حين أنواع الصلاة والدعاء في الروح، وذلك تنبهوا وأحيوا الليل مواظبين على الدعاء لجميع القديسين، ولي أيضا ليوهب لي أن أتكلم وأبلغ بجرأة سر البشارة، وفي سبيلها أنا سفير مقيد بالسلاسل، عسى أن أجرؤ على التبشير به كما يجب أن أتكلم. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła. E agora em polonês. Bracia, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. Oto Słowo Boże. E agora passamos à catequese do Santo Padre, na audiência geral desta quarta-feira, 16 de dezembro, neste período em que o Santo Padre tem refletido sobre a oração. Na semana passada falou-nos sobre a oração de petição e na catequese da audiência geral de hoje nos fala sobre a oração de intercessão. É a sua 19ª reflexão nesta série sobre a oração. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias da humanidade, torna-se uma atividade decorativa, uma atitude superficial, de teatro, uma atitude intimista. Todos precisamos de interioridade, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicado ao nosso relacionamento com Deus. Mas isto não significa fugir à realidade. Na oração, Deus toma-nos, abençoa-nos e depois reparte-nos e oferece-nos pela fome de todos. Cada cristão é chamado a tornar-se nas mãos de Deus pão repartido e partilhado. Isto é, uma oração concreta, que não seja uma fuga. Assim, homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio, não para não serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, retiram-se do mundo, na intimidade do seu quarto, como o próprio Jesus recomenda. Mas, onde quer que estejam, mantém sempre a porta do seu coração bem aberta. Uma porta aberta para aqueles que rezam sem saber que estão rezando. Para aqueles que não rezam minimamente, mas trazem dentro de si um grito abafado, uma invocação oculta. Para aqueles que cometeram um erro e perderam o rumo. Qualquer pessoa pode bater à porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. Na oração, nosso coração e a nossa voz se faz coração e voz. De tantas pessoas que não sabem rezar, não rezam, não querem rezar, ou são impossibilitadas de rezar. Nós somos o coração e a voz destas pessoas. Oração que sobe a Jesus, ao Pai, como intercessor.
Na solidão, seja aquela de muito tempo ou de meia hora, para rezar, separamos-nos de tudo e de todos para encontrar tudo e todos em Deus. Assim, o orante reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os ombros as suas dores e os seus pecados. Reza por todos e por cada pessoa. É como se ele fosse a antena de Deus neste mundo. Em cada pobre que bate à porta, em cada pessoa que perdeu o sentido das coisas, aquele que reza vê o rosto de Cristo. O catecismo escreve: interceder, pedir a favor de outrem é próprio de um coração conforme com a misericórdia de Deus. Isto é belíssimo. Quando rezamos, estamos em sintonia com a misericórdia de Deus. Misericórdia em relação aos nossos pecados, conosco, que conosco é misericordioso, mas também misericordioso com todos aqueles que pediram para rezar por eles. E nós queremos rezar em sintonia com o coração de Deus. Esta é a verdadeira oração. Em sintonia com a misericórdia de Deus, aquele coração misericordioso. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo. E a expressão da comunhão dos santos. Isto quer dizer que participar da intercessão de Cristo, quando eu intercedo por alguém, reza por alguém, porque Cristo, diante do Pai, é intercessor, reza por nós, pede por nós e pede fazendo vir as chagas de suas mãos. Porque Jesus fisicamente está diante do Pai. Jesus é o nosso intercessor e rezar é um pouco fazer como Jesus. Interceder em Jesus ao Pai, pelos outros. E isto é muito bonito. A oração preocupa-se pelo homem, simplesmente pelo homem. Aquele que não ama o irmão não reza seriamente. Alguém poderia dizer, suco de ódio não se pode rezar. Em suco de indiferença não se pode rezar. A oração somente está em espírito de amor. Quem não ama faz finta de rezar. Ou ele crê que reza, mas não reza. Porque falta o espírito que é o amor. Na igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro vai mais a fundo do que aquele que investiga os sistemas máximos. É por isso que existe uma experiência do humano em cada oração, porque as pessoas, por muitos erros que possam cometer, nunca devem ser rejeitadas nem descartadas. Quando um crente, movido pelo Espírito Santo, reza pelos pecadores, não faz seleções, não emite juízos de condenação, reza por todos e reza também por si. Nesse momento, ele sabe que nem sequer é muito diferente das pessoas por quem reza. Sente-se pecador entre pecadores e reza por todos. A lição da parábola do fariseu e do publicano é sempre viva e relevante. Nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Somos todos irmãos numa afinidade de fraternidade, de fragilidade, de sofrimento, no ser pecador. Portanto, uma oração que podemos dirigir a Deus é esta: Senhor, ninguém que vive perante Ti é justo. Isto diz um salmo. Senhor, nenhum que vive perante Ti é justo, nenhum de nós. Todos somos pecadores. Somos todos devedores que têm contas a ajustar. Não há ninguém que seja impecável aos Teus olhos. Senhor, tem piedade de nós. E com este espírito, a oração é fecunda, porque vamos com humildade diante de Deus, a rezar por todos. Ao invés, o fariseu rezava de modo soberbo. Eu te agradeço, Senhor, porque não sou como aqueles pecadores. Eu sou justo, faço sempre. Isto não é oração. Este é o olhar-se diante do espelho. Na realidade própria, não. Olhar-se diante do espelho
maquiado pela soberba. O mundo avança graças a esta cadeia de orantes que intercedem e que, na sua maioria, são desconhecidos, mas não para Deus. Há muitos cristãos desconhecidos que, em tempos de perseguição, puderam repetir as palavras de Nosso Senhor: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O bom pastor permanece fiel, mesmo perante a realização do pecado de seu próprio povo. O bom pastor continua sendo pai, mesmo quando os filhos se afastam e o abandonam. Persevera no serviço de pastor até perante aqueles que o levam a sujar as mãos. Não fecha o coração a quem talvez o tenha feito sofrer. A Igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão, interceder pelos outros. Em particular, é dever de todos aqueles que têm um papel de responsabilidade, pais, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidades, tal como Abraão e Moisés, devem, por vezes, defender perante Deus as pessoas que lhes foram confiadas. Na realidade, trata-se de olhar para elas com os olhos e o coração de Deus, com a sua mesma invencível compaixão e ternura. Rezar com ternura pelos outros. Irmãos e irmãs, todos somos folhas da mesma árvore. Cada desprendimento lembra-nos a grande piedade que devemos nutrir na oração uns pelos outros. Rezemos uns pelos outros. Fará bem a nós e fará bem a todos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a catequese do Santo Padre na audiência geral desta quarta-feira, 16 de dezembro, em que o Santo Padre deu sequência às suas reflexões neste período em que está dedicando sua catequese à oração, refletindo desta feita sobre a oração de intercessão. Neste momento temos o resumo da catequese em várias línguas, iniciando pelo francês. Na sequência, teremos em inglês, alemão, espanhol, português, árabe, polonês. E assim, neste momento, em língua francesa. Aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, une prière qui ne recueille pas les joies et les douleurs, les espérances et les angoisses de l'humanité. Quem reza nunca deixa o mundo para trás, disse o Papa. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias da humanidade, torna-se uma atividade decorativa e intimista, ressaltou. Todos precisamos de interioridade, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicados ao nosso relacionamento com Deus, enfatizou. Mas isto, disse, não significa fugir à realidade. Na oração, Deus toma-nos, abençoa-nos e depois reparte-nos e oferece-nos pela fome de todos. Lorsqu'un croyant mû par l'Esprit Saint, prie pour les pécheurs, il ne fait pas de sélection et n'émet pas de jugement de condamnation. Le monde va de l'avant. Cada cristão, disse o Papa, é chamado a tornar-se, nas mãos de Deus, pão repartido e partilhado. A mission de pratiquer la prière d'intercession, particulièrement ceux qui ont un rôle de responsabilité. Nous sommes tous des feuilles du même arbre. Chacune, lorsqu'elle se détache, nous rappelle que nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Nella testa dell'Emanuele, il buon pastore, cerchiamo di essere uomini e donne che fanno proprie le gioie e le sofferenze, le speranze e le angosce dell'umanità, nella preghiera di intercessione. A tutti do la mia benedizione.
Vous saluons en italien le E agora a Saint-Père tradução ao qui dit, francês, as palavras do Papa na sua saudação, em que disse: tenho a alegria de saudar as pessoas de língua francesa. À espera do Emmanuel, o bom pastor, buscamos ser homens e mulheres que fazem próprias as alegrias e os sofrimentos, as esperanças e as angústias da humanidade na oração de intercessão. A todos, a minha bênção. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, Neste we will momento, o recite resumo da together the catequese Our em Father in inglês. Latin. The Holy Father will Dizíamos, then impart cada his cristão apostolic é blessing, chamado a tornar-se which he nas mãos de willingly Deus extends pão to all repartido children and young e people, partilhado, the elderly, ressaltou o and the Papa sick. em sua catequese. E The assim, following is a summary of the Holy homens e Father's mulheres de words this oração morning. procuram a solidão e o Dear brothers silêncio, and sisters, in não our para serem continuing incomodados, catechesis mas on para Christian ouvir prayer, melhor a voz de we now Deus. turn to the prayer of Por intercession. vezes, retiram-se do mundo, Following the example na and intimidade teaching do of seu Jesus, quarto, como whenever we o próprio pray in Jesus recomenda. silence and solitude, Mas, onde so quer as que better estejam, to listen disse, to the Lord, mantém sempre we a do not porta do hide seu from the coração needs of bem others, aberta. but open our Uma hearts porta to their aberta para sorrows and aqueles que fears. rezam sem saber que estão Catechism rezando, teaches that our para intercessory aqueles prayer, que não in rezam communion with minimamente, all the mas saints, trazem dentro de si participates in um Christ's grito own abafado, uma invocação prayer. While the oculta, whole church has para the mission of aqueles que interceding cometeram for um all, erro e perderam o especially rumo. for those who suffer, Qualquer pessoa pode those who do bater a not know porta how de to uma pray orante, disse o or have Papa, lost e their encontrar way in nele life. ou nela um This duty coração falls compassivo particularly que to reza those in sem positions of excluir ninguém. responsibility, such as parents, teachers, or priests. Although often hidden from the world, Na our solidão, intercessions disse are ainda o never Papa, hidden from God, separamo-nos de who tudo e always de hears todos those para who cry encontrar to him. tudo e todos em Deus. Like Christ, the Assim, Good Shepherd, o orante reza interceding with pelo his mundo heavenly inteiro, Father for carregando all his sobre os children. ombros as May suas our dores own prayer e os seus always be pecados. attentive to those most in need, and so contribute to the great network of intercession Reza that por sustains todos the e por life cada of the world. pessoa. É como se ele fosse a antena de Deus neste mundo, enfatizou. Em cada pobre que bate a porta, em cada pessoa que perdeu o sentido das coisas, aquele que reza vê o rosto de Cristo. E dissipi le tenebre della paura dai nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. I cordially greet the English-speaking faithful. On our A Advent tradução, journey, então, may as the light palavras of do Christ Papa em illumine sua our saudação. paths and Aos dispel all anglófonos, darkness saúdo and fear from cordialmente our os fiéis hearts. de língua inglesa. Upon you and your families, Rezo I a fim de invoke the que joy a and luz de peace Cristo of our ilumine Lord os Jesus passos do Christ. nosso caminho de God bless you. advento e dissipe as trevas do medo dos nossos corações. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus Cristo. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. E neste momento, então, se faz o resumo da catequese Zum em Schluss alemão. dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Continuando Heiligen sua Vaters. reflexão sobre a oração de intercessão, o Santo Padre citou o Catecismo no número Die heutige dos Katechese ist dem fürbittenden 2535, Gebet gewidmet. em que diz: interceder, pedir a favor de outrem, é próprio de um coração conforme com a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo e é a expressão da comunhão dos Zugleich santos. aber muss das Herz offen sein für die anderen, vor allem für die, denen das Beten schwerfällt oder die nicht beten können. Die innere Beziehung zum Herrn lässt den Beter alle und alles in Gott finden. So trägt er die ganze Welt vor den Herrn.
A oração preocupa-se pelo homem, simplesmente pelo homem, disse o Papa Francisco. Aquele que não ama o irmão não reza seriamente. Na Igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro vai mais a fundo do que aquele que investiga os sistemas máximos. É por isso, disse, que existe uma experiência do humano em cada oração, porque as pessoas, por muitos erros que possam cometer, nunca devem ser rejeitadas nem descartadas. Quando um crente, movido pelo Espírito Santo, reza pelos pecadores, não faz seleções, não emite juízos de condenação, reza por todos e também reza por si. Nesse momento, disse, ele sabe que nem sequer é muito diferente das pessoas por quem reza. Un caloroso saluto rivolgo ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. L'intercessione si unisce alla preghiera di Gesù che intercede presso il Padre per tutti gli uomini. Non dimentichiamo di chiedere il Signore in favore degli altri, anche per coloro che ci fanno del male. A tutti un buon avvento. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Brüder und Schwestern deutscher E Sprache. agora a tradução para o alemão das palavras do Papa, uma calorosa saudação dirijo aos irmãos e às irmãs de língua alemã. A intercessão nos une à oração de Jesus, que intercede junto ao Pai por todos os homens. Não esqueçamos de pedir ao Senhor em favor dos outros, também por aqueles que nos fazem o mal. A todos, um bom advento. E agora em espanhol. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. E agora o próprio Santo Padre faz o resumo da sua catequese em espanhol. Queridos hermanos y hermanas, la oración verdadera Queridos irmãos e irmãs, a verdadeira oração não nos faz evadir da realidade. Aquele que reza apresenta ao Senhor as alegrias e esperanças, as tristezas e ansiedades do povo de nosso tempo, especialmente dos pobres e daqueles que sofrem. Todos precisamos de tempos e espaços de silêncio e solidão para nosso relacionamento com Deus, para ouvir sua voz. Em oração, o Senhor nos abençoa e nos faz pão partido e partilhado para a vida do mundo. A oração de intercessão abre as portas do coração daqueles que rezam para os outros. É uma porta aberta para aqueles que rezam sem saber, para aqueles que não rezam, mas escondem um grito abafado dentro de si, para aqueles que estavam equivocados e não conseguem encontrar seu rumo. Qualquer pessoa pode encontrar na pessoa que reza um coração compassivo que reza por todos sem excluir ninguém. Ele é como uma antena de Deus que está em sintonia com sua misericórdia e vê Cristo nos rostos das pessoas pelas quais reza. Na oração, experimentamos que somos todos irmãos, que pertencemos à mesma humanidade frágil e pecadora. Quem reza, o faz por todos e reza também por si mesmo. A Igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão, especialmente aqueles que têm um papel de responsabilidade, pais, educadores, sacerdotes, superiores de comunidade. Este modo de oração nos ajuda a olhar para os outros com os olhos e o coração de Deus, com sua mesma ternura e compaixão. Saúdo cordialmente os fiéis de língua espanhola. Amanhã começamos as férias maiores do Advento.
E a liturgia se concentra com maior ênfase na preparação da Natividade do Redentor. Nestes dias tão especiais, os encorajo a passar mais tempo em oração de intercessão. Rezemos mais intensamente, pedindo uns pelos outros, especialmente por aqueles que mais sofrem. Que Deus os abençoe. E agora em português, com Monsenhor Bruno Lins. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens e idosos e a todos aqueles que sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A oração não leva o cristão a esquecer-se do mundo, antes, pelo contrário, o leva a abraçar as alegrias e dores, esperanças e angústias da humanidade. De fato, embora muitos busquem o silêncio e a solidão para a sua oração, não o fazem por razões intimistas ou para fugir da realidade, mas para escutar melhor a voz de Deus que chama cada cristão a se oferecer aos outros, como pão partido e partilhado. A oração faz com que os nossos corações sejam mais compassivos e atentos às necessidades dos outros, sem excluir ninguém. Intercede por todos e cada um, convertendo-se numa espécie de antena de Deus neste mundo. Muitas vezes, o Espírito Santo inspira o fiel a interceder pelos pecadores, defendendo-os diante de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, sabendo se reconhecer, ele também, um pecador necessitado de oração. Em suma, a oração permite ver o rosto de Cristo nos outros e aprender a vê-los com os olhos de Deus, com a sua inesgotável compaixão e ternura. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera durante il tempo di Avvento ci aiuta a ricordare che non siamo più giusti e migliori degli altri, ma siamo tutti peccatori bisognosi di essere toccati dalla misericordia di Dio. Su ciascuno di voi scenda la benedizione del Signore. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração durante o tempo do Advento nos ajuda a lembrar que não somos mais justos e melhores do que os outros, mas somos todos pecadores necessitados de ser tocados pela misericórdia de Deus. Sobre cada um de vós desça a bênção do Senhor. Aí, portanto, a tradução, as palavras de saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. O Papa, em sua saudação, ressaltou-nos que o tempo do Advento nos ajuda a recordar que não somos mais justos e melhores do que os outros, mas que todos somos pecadores necessitados de ser tocados pela misericórdia de Deus. Neste momento, temos o resumo em árabe. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. Aproveitamos para ressaltar que estes dias foi divulgado o calendário das celebrações presididas pelo Santo Padre estes dias, por ocasião das festas de Natal e Ano Novo. A pandemia determina tempos e modos e a agenda do Papa não faz exceção. Assim, a missa da noite da Natividade no Vaticano será este ano antecipada para as 19h30 locais. Esta missa é uma das celebrações que o Papa presidirá por ocasião do período festivo, que se estende até 6 de janeiro.
quando temos a celebração da Epifania do Senhor. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou dias atrás datas e horários das celebrações natalinas, a começar pela missa de 24 de dezembro na Basílica de São Pedro. As celebrações sucessivas tendem a seguir os horários tradicionais. Todas as celebrações serão transmitidas pelo Vatican News com comentários em português. Portanto, estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. No dia de Natal, 25 de dezembro, a bênção Urbi et Orbi será ao meio-dia, enquanto na quinta-feira, 31 de dezembro, Francisco celebrará as primeiras vésperas e o Te Deum de Ação de Graças pelo ano que passou, às 17 horas, na Basílica de São Pedro. Na sexta-feira, 1º de janeiro, solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, e 54º Dia Mundial da Paz. O Papa presidirá a missa na Basílica Vaticana às 10 horas. E, por fim, na solenidade da Epifania, em 6 de janeiro, a missa será às 10 horas, novamente na Basílica de São Pedro. Estamos, naturalmente, dando o horário local. Portanto, em relação ao horário de Brasília, estaremos transmitindo sempre 4 horas à frente do horário italiano. O comunicado também especifica que a participação nestas celebrações será muito restrita, com a identificação dos fiéis, segundo os métodos utilizados nos últimos meses, em conformidade com as medidas de proteção previstas e sujeitas a alterações devido à situação de saúde. Neste momento, o Santo Padre saúda os fiéis de língua árabe. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A saudação do Papa, saúda os fiéis de língua árabe. Todos somos folhas da mesma árvore. Toda separação nos chama à grande piedade que devemos alimentar na oração, os une para os outros, pelos outros. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty Neste momento udzieli temos o resumo da wszystkim catequese apostolskiego em polonês. błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. E aproveitamos para recordar, estamos em 16 de dezembro, portanto chegamos à metade do mês, a intenção de oração do Papa para este mês. Portanto, somos convidados a continuar rezando durante todo este mês, segundo esta atividade da Rede Mundial de Oração do Papa, para a qual cada mês o Papa dedica uma intenção especial. Na oração de oração para este mês, o Santo Padre recorda que por meio de uma vida de oração, nutrimos o nosso relacionamento com Jesus. O nosso coração muda quando reza, diz o Papa Francisco. A intenção de oração para este dezembro, o último mês de 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19. O Santo Padre confia a intenção de oração a toda a Igreja por meio da Rede Mundial de Oração do Papa. O coração da missão da Igreja é a oração, diz Francisco. A oração é a chave para podermos entrar em diálogo com o Pai. Cada vez que lemos uma pequena passagem do Evangelho, diz o Papa, escutamos Jesus que nos fala. Conversamos com Jesus. Escutamos Jesus e respondemos. E isto é a oração. Rezando, mudamos a realidade e mudamos nossos corações. O nosso coração muda quando reza. Podemos fazer muitas coisas, mas sem oração não funciona. Rezemos para que nossa relação com Jesus Cristo se alimente da palavra de Deus e de uma vida de oração. Em silêncio, cada um reze com o coração, exorta o Papa em sua intenção para este mês de dezembro, em sintonia com as reflexões do Papa neste período em que tem nos proposto suas palavras, sua reflexão sobre a oração. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim.
Saluto cordialmente tutti i polacchi. E o Papa saúda neste momento os fiéis poloneses. Inizia la novena a Gesù Bambino. Nel vostro cammino di avvento quest'anno in modo particolare vi accompagna San Giuseppe, il bambino divino che ha visto in lui la tenerezza di Dio, ricordi i vostri cuori, soprattutto in questi tempi difficili, nella certezza che il Padre nostro celeste è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e la sua misericordia si espande su tutti i suoi figli. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj rozpoczyna się... Saúdo cordialmente todos os poloneses, disse o Papa. Hoje tem início a novena a Jesus Menino, ao Senhor Deus Menino. No caminho de vocês, de advento deste ano, de modo particular, os acompanha São José, o menino divino que viu nele a ternura de Deus, preenche os seus corações, sobretudo nestes tempos difíceis, da certeza de que o Pai nosso celeste é um Deus de ternura, que é bom para com todos, e a sua misericórdia se expande sobre todos os seus filhos. Abençoa-os de coração. Collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Neste momento em italiano, o Santo Padre, na sequência, fará então a sua saudação aos de língua italiana. La quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Saluto cordialmente i fedeli. Saúdo cordialmente os fiéis de língua italiana. Gostaria de exortar a todos a acelerar o passo em direção ao Natal, o verdadeiro Natal, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo. Este ano, restrições e inconvenientes nos esperam, mas pensemos no Natal da Virgem Maria e de São José. Não eram rosas e flores. Quantas dificuldades tiveram, quantas preocupações. No entanto, a fé, a esperança e o amor os guiaram e sustentaram. Que seja assim também para nós. Que também nos ajude esta dificuldade a purificar um pouco o modo de viver o Natal, de festejar, saindo do consumismo, que seja mais religioso, mais autêntico, mais verdadeiro. Como sempre, por fim, me dirijo aos idosos, aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Desejo a cada um de vocês Desejo que cada um de vocês receba a graça destes dias, que ela se torne consolo para vocês, os idosos, fortaleza para vocês, os jovens, conforto para vocês, os doentes, e confiança na divina providência para vocês, os recém-casados. Que Deus os abençoe a todos. Neste momento, colocam-se todos de pé, teremos a oração do Pai Nosso antes da bênção final. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos dal mal. Domino vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chegamos assim ao final da audiência geral desta quarta-feira, recordando nas palavras do Santo Padre a saudação
Aos de língua polonesa, o Santo Padre disse que o caminho do advento de vocês deste ano, de modo particular, seja acompanhado por São José. Aproveitamos para lembrar que está em andamento o ano dedicado a São José. Para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convocou o ano de São José com a carta apostólica Patris Corde, com a oração de Pai. Portanto, de 8 de dezembro deste ano até 8 de dezembro do próximo ano, temos um ano especial dedicado ao Pai putativo de Jesus, o ano de São José. A todos nosso muito obrigado, uma boa quarta-feira e desejando a você um bom tempo do Advento em preparação para a Páscoa do Senhor. A todos, nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.